Fala galera, beleza? Aqui nós estamos começando hoje com mais um podcast no ar. Já deu uma boa noite para vocês. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é de muito interesse da população de Andradina, que é o tema sobre a dengue, como que está a dengue no município. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a dengue, o que é a arbovirose, vamos falar um pouquinho sobre prevenção da dengue. Então, hoje eu trouxe com vocês aqui um convidado muito especial. Ele é técnico em combate às endemias aqui de Andradina e ele vai falar um pouquinho sobre isso com a gente, vai falar sobre a situação que está o município, vai falar sobre prevenções e tudo isso que eu já tinha falado. Então, estamos aqui com o Vinícius Vieira, nosso técnico. Prazer, Vini. Prazer, boa noite a todos. Como já foi comentado, né, Vinícius Vieira, eu trabalho atualmente na vigilância epidemiológica aqui do município, como agente de combate às endemias, né? E a gente trouxe alguns dados, trouxe algumas informações do interesse do município aí para falar aqui hoje. Exatamente, então nós vamos estar pontuando várias coisas muito interessantes sobre a dengue, vamos falar sobre a situação do município e eu já gostaria de entrar no tópico aqui de como, fala um pouquinho para a gente o que são as arboviroses e em especial a dengue. Certo, vamos começar explicando o que é uma arbovirose, né? Que talvez seja um conceito que não é tão escorrido assim, que não é tão conhecido, né? Uma arbovirose, ela é uma doença transmitida principalmente por artrópodes, né, insetos que são hematófagos, que se alimentam de sangue. A gente pode colocar a dengue, a chikungunya, a zika. A gente não consegue colocar nesses parâmetros, por exemplo, a doença de Chagas, porque no caso ela não é um vírus. A arbovirose ela só engloba ali o que vem dos vírus, né, que é uma doença causada por um vírus. Então, assim, não entraria no caso doenças como a doença de Chagas, por exemplo, seriam mais mesmo essas principalmente transmitidas por mosquitos, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dengue. Enfim, o que é a dengue, Vini, e a gente já queria saber um pouquinho sobre a incidência da dengue aqui na cidade de Andradina. A dengue atualmente é uma das doenças que mais acomete, né? Principalmente, assim, atualmente a gente vai trazer aqui um pouco mais o cenário daqui de Andradina, mas é uma doença endêmica daqui do município, né? E da região toda, né, de São José do Rio Preto. Então, assim, a gente vai trazer um pouquinho mais de dados, mas é até um pouco complicado da gente falar o que é a dengue, porque ela já é tão discorrida, né, tão conhecida que acho que todo mundo já ouviu falar, né? Alguém já teve dengue na família, então eu creio que muitas pessoas já têm uma ideia muito boa a respeito disso, né? Com certeza, a dengue, eu já peguei dengue, eu sei como é que é. Sim, também. Quando a gente fica muito ruim, muito debilitado, dependendo da situação. E realmente é uma doença que pode até ser muito perigosa, dependendo de quem pega. Se for uma pessoa mais de idade, uma pessoa que mais debilitada, se pegar uma dengue pode até vir a óbito, né? Então, a gente que trabalha com isso, né, Vini, a gente sempre orienta muito os moradores a tomar muito cuidado com essa doença, porque é uma doença que realmente é bem agravante ali, dependendo da pessoa que vai pegar. Sim. E eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre como que está a incidência da dengue na cidade de Andradina. Eu queria começar agradecendo a um colega nosso que forneceu bastante coisa para a gente aqui, forneceu alguns gráficos, forneceu bastante dados para a gente estar trazendo aqui hoje, que é o Anderson Rubio, um colega nosso lá do setor, né, que ele deu uma corrida para trazer bastante coisa interessante para a gente. Se puder trazer para a gente o gráfico, né, para a gente analisar certinho. Mas assim, deixa eu só dar uma olhadinha aqui para eu ter uma colinha do gráfico aqui. O que a gente consegue observar, né, sobre o município aqui, né, é que há um aumento muito grande do começo do ano até os meses atuais, né? Vocês podem ver aí no gráfico que tem uma disparada ali, se eu não estou enganado, a partir do início do mês, né? Tem um aumento bem grande, né? Do início do mês até o meio para o final do mês ali, tem um volume muito grande, um aumento muito massivo, né? De casos positivos de dengue. A gente vai trazer, né, mais em diante, tem alguns outros gráficos também, que dá para explicar por que isso acontece nessa época do ano, mas assim, esse gráfico é principalmente para pontuar para a população a importância que principalmente agora nessa época do ano, que a gente está com 228 casos atualmente, né? A gente traz esses dados do boletim epidemiológico, que fica disponível para toda a população no site da prefeitura. Dá para ver que assim, são 228 casos, né, do começo do ano até agora. Então já é muita coisa, né? Já é para a gente se atentar, né, para o munícipe se atentar e ter esse cuidado na residência dele, né?
Sim, com certeza. E a gente passa esses gráficos para vocês terem já uma noção com dados mesmo, de como que está a nossa cidade de Andradina. Muitas vezes a gente está trabalhando, né, Vini? E as pessoas começam a perguntar e às vezes a gente não tem os dados ali na nossa mão, não tem como a gente falar com exatidão. Mas quando a gente está aqui, a gente consegue pegar os dados, então já é uma coisa bem mais sólida. Então, pessoal de Andradina, já fique atento aí com relação à dengue. Já são mais de 200 casos aí de dengue só nesse ano. Então, fique atento, fique esperto aí, olha bem sua residência. Quando eu passar algum agente na sua casa, preste atenção no que ele fala, porque realmente nós estamos realmente preocupados, eles estão preocupados com a saúde de você, morador. E eu gostaria de perguntar, Vini, já passando para o próximo tópico, que é quais são as principais áreas de casos de dengue aqui na cidade de Andradina? A gente também trouxe um mapa de calor, né, para mostrar para o munícipe, para ele ter uma noção de como está o caso de dengue, assim, por bairros, né, dividido assim por bairros para o caso aqui da cidade de Andradina, né. Dá para ver que há principalmente uma concentração bem grande ali no Stella Maris, né. Atualmente tem uma concentração bem grande ali no Stella Maris. A gente tem cerca de 51 casos, né, esses dados foram atualizados no dia 30, né, no dia 30 de abril. São 51 casos até o dia 30 de abril no Stella Maris, né, principalmente. No centro, ali no bairro Centro, a gente tem cerca de 27 casos, né. No Vila Mineira, a gente também tem bastante casos, 18 casos ali confirmados. No Benfica também tem bastante casos, Jardim Europa, né. Vocês podem observar aí no gráfico, né, esse mapa de calor, como que ele funciona? Quanto mais avermelhado, quanto maior a concentração de casos num espaço, né, num pequeno espaço, mais avermelhado ele fica. Então, como vocês podem observar aí, principalmente ali uma concentração bem grande ali no bairro Stella Maris, tá? Então, é isso. A gente está tendo bastante casos de dengue e muita concentração em alguns bairros, como o Vini falou. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, como eu também sou da área de endemias, quando a gente está trabalhando, por exemplo, a gente entra numa casa, a gente fala com o morador acaba de falar assim, nossa, eu também peguei dengue esses dias, não sei o que, falando. E na hora que a gente vai para outra casa, o outro morador já fala também, nossa, eu também peguei dengue, porque está difícil, enfim. A gente percebe que a coisa não está fácil aqui em Andradina. Os moradores, sequentemente, têm dito para a gente que estão pegando dengue. Então, a gente está tentando fazer um trabalho intensivo essa questão da dengue mesmo aqui na cidade. E eu queria perguntar para você, Vini, e qual o período do ano, assim, na nossa região, que a gente está tendo maior incidência de casos de dengue? Atualmente a gente está num período, né, esse período seria agora para a gente, né, normalmente do início do ano até ali mais ou menos o mês de maio, junho, julho, até o meio do ano ali mais ou menos, costuma ter um aumento muito grande nos casos de dengue. A gente trouxe um gráfico de barras, né, que até mostra, o gráfico se trata do ano passado, mas dá para observar muito bem, né, esse gráfico ele apresenta nas barras, né, quantos casos naquele mês. Então, assim, no mês de janeiro a gente teve ali 8 casos, depois já teve uma disparada muito grande ali para 100 casos só no mês de fevereiro. Então, se observa que do início do ano, assim, na verdade, começa até ali do finalzinho do ano, né? A gente tem uma questão de subnotificação no final do ano, porque são épocas mais festivas, é o Natal muito próximo do Ano Novo, né? Então, as notificações elas acabam chegando todas, mas no começo do ano. Então, a gente tem ali um aumento muito grande, ali, dá para se observar, né, de janeiro para fevereiro, e essa quantidade, né, muito grande, muito expressiva de casos, né, confirmados de dengue, se estende ali até o meio do ano, que começa, não é que acaba a dengue no meio do ano, mas dá uma amenizada assim, na quantidade de casos por mês, né, confirmados. Enfim, a gente vê aí que nesses meses que tem mais incidência do mosquito Aedes aegypti, a gente tem uma acentuação muito grande de casos de dengue. Que nesses meses chuvosos que tem, no mês partindo ali de fevereiro até março, a gente já está vendo uma subida muito grande desses casos. E a gente percebe que realmente é algo que é recorrente. Todos os anos, mais ou menos nessa época, a gente tem essa subida de casos e a gente tem que aumentar ainda mais o nosso cuidado com relação à dengue. E eu já queria emendar aqui na próxima pergunta, Vini, qual que é o papel do agente de combate às endemias dentro do município? O que o agente de combate às endemias faz? Se você puder falar também sobre a diferença entre agente de combate às endemias e agente de saúde, que é uma coisa que acontece muito,
porque a gente percebe que muitas vezes tem alguma reportagem, alguma coisa, e às vezes as pessoas acabam confundindo agente de endemias com agente de saúde, muitas vezes não sabem o que faz o que, a diferença de um para o outro. Se você puder falar o papel do agente de combate às endemias e a diferença para agente de saúde, seria uma coisa que todo mundo acho que gostaria de saber. Só para concluir, né, na questão da sazonalidade que a gente estava comentando, né, que eu esqueci de comentar, essa sazonalidade ela tem algumas relações, né, da pergunta anterior, no caso. Sim. Como você falou, né, com a questão do clima, né, a temperaturas mais elevadas, em época que chove bastante, normalmente nesses períodos que a gente comentou, né, do início do ano até o meio do ano, são épocas que costuma ter bastante, aquela temporada que tem uma chuva rápida, aí já vem aquele calor. Normalmente essas temporadas costumam interferir bastante também na acentuação dos casos de dengue. E além disso, a gente também tem umas questões como, por exemplo, pode ser às vezes o sorotipo, né? Então, assim, se o munícipe ele já teve um tipo de dengue, a gente tem atualmente 2 sorotipos, se eu não estou enganado, foi confirmado o terceiro sorotipo de dengue, né? O DENV3. Mas a gente tem no município, né, recorrente os sorotipos 1 e 2. Então, assim, às vezes a pessoa fala, não, eu já peguei dengue uma vez, não vou pegar de novo. Acontece sim, você pode pegar outro sorotipo de dengue. Costuma ser um agravante você pegar pela segunda vez, costuma ser dengue hemorrágico na segunda vez que você pega. Mas, voltando à questão do sorotipo, né, isso interfere na quantidade também, porque o sorotipo em circulação costuma ser o 1 e o 2. Então, se tem inserido, assim, vamos colocar, tem só o sorotipo 1. Se é inserido o sorotipo 2, isso também interfere na acentuação, né, dos casos, porque existe a possibilidade de um município que já foi contaminado uma vez com um sorotipo se contaminar com o outro. Então, quando entra um sorotipo novo numa região, a gente também pode ter essa acentuação de casos, né? E voltando à questão do trabalho, né, como agente em endemias, né? Assim, no combate a gente costuma trabalhar principalmente com a informação que a gente leva para o morador, assim, a conscientização ao munícipe, né? A gente tenta sempre trazer uma abordagem assim, quando é possível, né? Porque infelizmente eu até gostaria de solicitar, né, que todos os munícipes sempre recebessem o trabalho do agente de endemias, né? Claro que sempre bem identificado, uniformizado e com crachá, mas que sempre receba o agente de endemias, porque a gente precisa ter esse acesso justamente para ter tanto o levantamento de dados, né, que todos esses dados eles só são fornecidos para a gente, porque a gente consegue trabalhar, né, a residência, né, do munícipe, e também a questão de orientar, de explicar para o munícipe. Acontece muito, né, eu acho que você já deve ter acostumado também, né, sei que também trabalha na mesma área, de a gente chegar na residência de um munícipe e ele já apontar para a gente, minha casa é limpinha, eu cuido bastante, só que às vezes sempre acaba passando. A gente até fala, né, a gente brinca que a gente tem um olhar clínico para isso, porque a gente acostuma, né, a ver situações que acabam passando batidas, às vezes um ralo no quintal, às vezes o pratinho da planta que ficou um tempinho ali já é o suficiente. Então sempre acaba passando alguma coisa, né? Então, por mais que o município ele tenha consciência, é sempre bom ele receber o agente de endemias justamente para trazer esse olhar clínico, esse olhar mais técnico, para olhar todos os locais da residência da pessoa, porque sempre acaba passando alguma coisa ou outra batido, né? E além da orientação, claro, como eu falei, a gente tem também a questão do levantamento de dados. O nosso trabalho ele não é aleatório, não é tipo assim, a gente simplesmente, vamos naquele lugar ali porque a gente acha que ali é melhor. Não, nosso trabalho ele é feito com base justamente nesses dados que a gente levanta, né? A gente tem o SINAM, né, o Sistema de Notificação de Agravos, né? E aí, com base no SINAM, né, que são, por exemplo, deixa eu exemplificar de uma forma mais simples, né? O SINAM, como que ele funciona? Se acontece de eu ser contaminado com a dengue, eu vou lá, faço o exame e pela suspeita de dengue em si, só pela suspeita já é o suficiente para gerar essa notificação. Então, já gera essa atenção. Assim que vem a confirmação para a gente vai trabalhar a área onde aquele caso confirmado onde aquele caso foi confirmado, e normalmente a gente entra ou com o serviço de dedetização, né, de inseticida, com a nebulização, e a gente também vai realizar as visitas, né, um período de visitação na região onde foi positivado aquele caso. Então, assim, o trabalho da agente de endemias ele é um trabalho muito estratégico também, né? Não é por acaso que a gente visita as regiões que a gente visita. A gente tenta fazer o máximo do município, né, que a gente consegue, mas nosso trabalho é muito voltado principalmente para a prevenção nessas áreas. E você tinha perguntado também sobre a diferenciação, né?
Assim, o agente de saúde, ele vai principalmente para ver questões como assim, medir pressão, pessoas que já têm um acompanhamento normalmente nas unidades básicas de saúde da região dela. Então essa pessoa ela já vai ter esse acompanhamento na unidade básica de saúde, é como se fosse uma extensão, exatamente, uma extensão da unidade básica de saúde na casa da pessoa, que vai fazer esse acompanhamento, né? Agora, existem 2 agentes de endemias, inclusive, né? É dividido de 2 formas. A gente tem tanto o setor de estratégia, quanto o setor que é mais geral, que é o nosso, né? Que é a vigilância epidemiológica. O agente de endemias de estratégia, ele vai fazer com uma certa frequência uma região. Então, é delimitado para ele um bairro, ele vai trabalhar fazendo a visitação nesses bairros. Já o nosso trabalho, né, que é o da vigilância epidemiológica ali, a gente vai justamente pegar esses locais estratégicos, né, muitas vezes escolas, onde tem muitas crianças, né, que normalmente costumam ser um grupo mais vulnerável, né. A gente vai pegar o asilo do município, vários locais estratégicos, né, que a gente sabe que são grupos vulneráveis, e a gente vai fazer a visitação nesses locais. Também existem os pontos estratégicos, que são locais empresariais, locais que trabalham, né, com muita movimentação, por exemplo, de pneus, que acaba sendo um criadouro, né, muito recorrente. Sempre locais que acabam tendo de trabalhar com esses materiais que podem virar um criador em potencial, né, ali do mosquito Aedes. Sim, é exatamente isso. Uma coisa que os moradores muitas vezes não entendem, a gente, por exemplo, a gente está dentro de uma casa e a gente entra dentro de uma casa e a gente acha larva, por exemplo. E aí, às vezes, a gente vai para coletar a larva, o morador já quer jogar a larva fora. Sim. Porque muitas vezes nosso serviço não é somente de prevenção, mas também de análise de dados. A gente coleta as larvas para poder saber se aquela larva é do mosquito Aedes ou não. E muitas vezes o morador já quer ir jogando, às vezes nem dá tempo de a gente pegar, o morador já joga fora. E a gente, como combate as endemias, a gente também tem a função de coletar os dados para saber como que está a situação do mosquito Aedes na cidade. Então, existem vários tipos de mosquito e muitas vezes a gente tem que tentar identificar qual mosquito que é para a gente ter uma integração, ter uma base de como que está a nossa cidade. Então, muitas vezes o morador não entende muito bem porque que a gente coleta, mas é por isso que a gente está fazendo essa coleta de larvas, para a gente poder ter essa base de informação da nossa cidade de Andradina. E igual você falou, então existe muito essa diferença também, igual você estava falando, de agente de endemias e agente de saúde. Então, o agente de saúde ele é mais focado nessa questão do cuidado com o morador especificamente, alguém que tem um acompanhamento na UBS, alguém que já precisa de cuidados médicos, o agente vai para ver como que está a saúde do morador. Enquanto o agente de combate às endemias, ele vai focar mais no ambiente em que está inserido o morador. Então ele vai dar uma olhada na residência, ver incidência para dengue, ver incidência para escorpião, como é que está as coisas dentro da casa do morador, para essas situações que podem agravar a saúde dele, mas que vem da parte da onde ele está morando. Então a gente faz as recomendações não com base somente na saúde do morador, apesar de a gente também dar uma olhada na saúde do morador. Se o morador tiver com algum problema que a gente está percebendo, é óbvio que a gente vai tentar encaminhá-lo para a UBS, tentar encaminhá-lo para o pronto-socorro, dependendo da situação. Mas nosso foco é mais ao ambiente que o morador está inserido. Exatamente, você falou perfeitamente. Inclusive, assim, essa diferenciação, né? Porque assim, as endemias, né, como eu vou comentar mais para frente, são relacionadas a um tipo de doença que acontece com uma certa frequência numa região. Então, assim, a gente trabalha não só com as doenças, mas com um agravo, né? Como eu comentei, o SINAM ele é um sistema de notificação de agravo. Então, assim, muito acontece do morador achar, a gente às vezes pode chegar numa residência para trabalhar essa residência e o morador confundir o nosso trabalho com o do agente de saúde. Então, o que acontece? O morador já fala, não, acabou de passar a moça da saúde aqui, eu não vou atender vocês porque já foi visto hoje, já foi vistoriado da minha casa, ou já foi feito um trabalho aqui hoje. Mas, como ele falou, nosso trabalho não é o mesmo. O agente de saúde ele vai trabalhar principalmente doenças crônicas, situações que não necessariamente são endêmicas da região, né? Tanto que o nosso trabalho ele não se estende só às arboviroses, né? Só a dengue, a chikungunya, a Aedes, mas ele também se estende ao escorpionismo, né? Que é os acidentes causados por escorpiões. A gente também trabalha nessa parte, né? Que é uma coisa endêmica, né? É uma coisa que acontece com uma certa frequência na nossa região. Já é esperado que, assim, querendo ou não, a gente convive com os escorpiões hoje em dia, né? Não dá pra gente simplesmente acabar com um animal pré-histórico, falar que extinguiu ele. Então, acaba sendo uma situação endêmica da nossa região também, né? Porque já é esperado que aconteça. Realmente, a gente também trabalha com escorpião. E outra coisa que eu gostaria de falar com você
perguntar para você qual que é a importância da população no combate do mosquito Aedes aegypti. Cara, assim, como a gente estava falando, né, o nosso trabalho é de conscientização da população. Não dá para a gente esperar que, vamos colocar a gente como membro de uma instituição que é o Estado. Não dá para a gente esperar que o Estado chegue, resolva todo o problema sozinho e acabou. Né? Não dá para, sem o apoio da população, a gente não consegue amenizar o caso da dengue, a gente não consegue resolver, né, isso como um problema em si. Então, assim, como eu estava falando, o munícipe ele tem que ter essa consciência de que... Porque, por exemplo, o Estado ele traz alguns recursos, né? Atualmente na cidade a gente está tendo aí o Cidade Limpa, né? Então, assim, o município, a função do município é fornecer os meios para que o munícipe consiga trabalhar aquilo. Então, se o munícipe tem na casa dele alguma coisa que vai estar acumulando água, algo que pode virar abrigo para escorpião, e aí ele fala, não, eu vou esperar virem resolver essa situação para mim, porque isso daí é dever do agente de endemias. O agente de endemias ele não pode selecionar dentro da sua casa o que você pode descartar ou não e descartar para você, sabe? A questão é justamente o município ter essa conscientização de que ele precisa fazer a parte dele, porque o município ele faz a parte de trazer os meios. Então, é necessário que a população faça a sua parte. Sabe, assim, se a população, se todo mundo fizesse a sua parte, né, a gente não teria tantos casos de dengue como a gente viu nos gráficos aqui anteriormente, né? Então, o que a gente espera, como agente de endemias, quando a gente visita o morador, é justamente isso. É que o morador, ele dedique pelo menos uns 10 minutos do dia dele para estar trabalhando ali, para estar cuidando realmente da casa dele. E é claro, a gente também espera que o munícipe nos receba para apontar o que pode ou não ser uma situação que pode ser um possível criador em potencial ou um local de abrigo de escorpião, né? É isso que a gente espera como agente de endemias do munícipe. Então, eu acho que o munícipe, assim, ele é a chave principal para a solução do problema em si, né? Quem vai resolver de fato isso não são só nós agentes de endemia, mas são os munícipes. Sim, com certeza. Uma coisa que acontece muito com a gente, Vini, é que, por exemplo, a gente está muitas vezes o problema realmente é o munícipe, porque a gente orienta e o munícipe não faz as adequações necessárias e acaba, às vezes, até pegando uma doença, né? Ou sendo picado por escorpiões, por conta de que a residência dele não está adequadamente limpa, adequadamente revisada, enfim. Mas também existem situações em que o munícipe ele é vulnerável. Então, por exemplo, às vezes a gente chega na casa de alguém, é uma idosa que de 90 anos, não tem ninguém morando com ela, e a casa dela está revirada, mas ela não tem condição de limpar. Então, eu acho que nessas situações deveria haver algum tipo de movimento do governo, movimento da cidade mesmo, de um órgão governamental, para poder ajudar essas pessoas vulneráveis, para poder limpar a casa delas. Pessoas que têm problemas com escorpião, pessoas que têm problemas com criadores de dengue dentro das casas, e muitas vezes não conseguem achar alguém que possa fazer para elas, e a gente acha muitos casos assim. E outra coisa que eu queria comentar também é que você estava falando sobre a questão da área de trabalho que a gente tem. Muitas vezes a gente chega numa residência, o morador fala assim, mas você devia ir na casa de tal pessoa, ou devia ir em tal lugar, porque é lá que está o problema. Mas muitas vezes você não sabe exatamente como está a situação da dengue, de escorpião naquele bairro. Nós temos os dados e nós trabalhamos com base em dados. Mas muitas vezes você acha às vezes o morador acha que o problema não está naquela quadra, não está naquele local, mas nós sabemos que ali existe um problema real com dengue, um problema real com escorpião. Às vezes está tendo muitos casos de picadas com escorpião naquele local, às vezes está tendo muitos casos de dengue naquele local, e os moradores não têm esses dados. Então, a gente pede do morador sempre um pouquinho de compreensão, porque muitas vezes nós trabalhamos com base em dados, e nós não temos como saber exatamente um ponto específico em algum local que está agravado, mas nós temos que trabalhar com base naquilo que nós recebemos de dados do Sinan. Eu acho assim, que o que você quer dizer assim, é principalmente a questão de que o morador às vezes está muito ansioso que eu trabalhe a casa do vizinho dele, por exemplo, né? A gente vai chegar até a casa do vizinho, assim, às vezes a gente já até visitou a residência, né, do vizinho ou do terreno da frente, enfim. Não é como se a gente não estivesse fazendo algo a respeito. Às vezes o morador ele fica muito ansioso, tipo assim, não, aqui na minha casa está tudo tranquilo, mas aqui do lado, nossa, aqui do lado é um problema. A casa ao lado ela vai ser trabalhada, claro que na medida do que a gente consegue fazer, né? A gente não consegue também
como eu falei, né, pegar na mão do munícipe e remover para ele tudo que tem de errado. Às vezes o munícipe mesmo, muitas vezes reside, não quer desfazer de alguma coisa que a gente visualiza ali que é um criador em potencial, ele não quer se desfazer, ele não quer solucionar aquilo. A gente também não pode obrigar o munícipe de forma alguma. Mas, assim, o serviço de conscientização vai ser feito no seu vizinho, na casa da frente, enfim. A gente vai fazer esse trabalho também, né? Muitas vezes acontece da gente fazer algumas atividades que a gente trabalha em um local em específico. Nesses casos, a gente está trabalhando naquele local específico, como o Nicolas falou. Tem um propósito, tem um motivo, tem uma razão por trás daquilo, não é de maneira aleatória. A gente não trabalha de maneira aleatória, de forma alguma. Então, assim, para o munícipe, para que ele tenha essa consciência, né, de que o nosso trabalho ele tem uma razão, né, do porquê a gente está fazendo aquilo, e de que, eventualmente, a gente vai, sim, olhar a casa ao lado, a casa do vizinho, para ele não se preocupar com essa questão. Outra coisa que seria legal você falar, Vini, é sobre o poder de multa. Muitas vezes as pessoas acham que a gente vai multar elas quando a gente entra na casa delas. Explica um pouquinho para elas como funciona essa questão da multa. O nosso trabalho, assim, ele não é voltado para aplicar medida administrativa no munícipe, de forma alguma. Como eu falei, nosso trabalho é orientação, né? Principalmente orientação. O que a gente espera do munícipe é que ele se movimente e resolva uma situação ali que pode virar um eventual problema ou já é um problema. O nosso trabalho, assim, eu acho que a gente nunca aplicou nenhuma multa de maneira direta, né? Medidas administrativas só são tomadas normalmente por outros órgãos. Se eu não estou enganado, é a vigilância sanitária, né, que pode tomar alguma medida administrativa, uma multa ou alguma outra coisa do tipo, mas o serviço da vigilância epidemiológica em si, de receber o agente de endemias na casa da pessoa, não vai gerar uma multa. Pode ser que ele pode encontrar o local mais problemático do mundo. Não vai... Essa visita do agente de endemias em si não vai provocar uma multa, né? Só se houver algum evento assim, muito específico, e aí sim a gente solicita a vigilância sanitária de estar indo observar o local para avaliar se aí sim seria possível uma multa. Mas isso é assim, só numa situação de muita resistência do morador, uma situação que é um problema muito recorrente. Mas o trabalho da vigilância epidemiológica em si não é de aplicar medida administrativa sobre o munícipe, de forma alguma. Realmente, então muitas vezes as pessoas têm medo do que a gente entre na casa delas, porque vai me multar. Não, não é isso, a gente quer ajudar a pessoa a ter uma saúde mais estável, né, estabilizada, porque muitas vezes a pessoa está convivendo ali com um ambiente que poderia causar uma doença e nós queremos ajudar ela. E muitas vezes o morador vê a gente como uma pessoa hostil, você quer me multar, você está me enchendo o saco. Não é isso, a gente só quer ajudar a população a ter uma saúde melhor ali. E para a gente já estar encerrando, uma última pergunta número 7 aqui, que eu já até pontuei aqui. Se tem alguma coisa que você gostaria de pontuar para a população nesse momento final aqui de podcast? Tem alguma coisa que você acha que a população precisa saber? Alguma coisa que você acha que você gostaria de falar para as pessoas que estão ouvindo a gente? Uma temática que eu comecei a falar sobre, acabei não comentando, é a diferenciação do que é endemia para o que é uma epidemia e uma pandemia. A endemia, né, como eu falei, de ser esperado. Não, mas a gente espera que os escorpiões piquem as pessoas. Não é isso. É que, assim, essa situação, tanto da dengue quanto dos escorpiões, ela é endêmica porque é uma coisa que já é da natureza, assim, do ambiente onde a gente vive. Então, toda endemia, né, qualquer doença que vira endêmica é porque ela é uma doença que já é regional. Então, naquele local já é comum, já é habitual a gente ter aquilo. Agora, numa situação de epidemia, é uma situação, por exemplo, de surto numa pequena região. Então, um município, um estado ou um país, quando ele tem um surto de uma doença, mas é naquele espaço, aí sim a gente tem uma epidemia, que é quando é uma situação descontrolada, aquela doença acontece de forma descontrolada, né? E a pandemia, como muitos já devem saber, é quando a epidemia vira global, né? Que é uma situação que se corre pelo mundo inteiro. Mas, assim, o que eu queria deixar para a população, principalmente, essa questão de, assim, não custa nada para o munícipe tirar 10 minutinhos do seu tempo ali para dar uma organizada no quintal dele, dar uma olhada. Essa época, assim, agora que a gente tem uma chuva que vai e vem, dá uma olhadinha no quintal, dá uma olhadinha ali se tem alguma coisa que pode estar acumulando água, principalmente pneus, lonas, que às vezes ficam esticadas ali no quintal. Lona, a gente tem muito problema com lona, porque eu creio que a população, assim, ela não enxerga o potencial disso, né, de uma lona às vezes esticada ali, chove, a lona afunda, né, fica aquela barriguinha d'água
e também um local em potencial, um criador em potencial. Então, assim, para o munícipe se atentar e tirar 10 minutinhos, porque assim, com 10 minutinhos que você tira, você consegue diminuir muito os casos de dengue que a gente tem no município. Assim, você consegue controlar muito bem essa doença, né? Então, o que eu queria pedir para o município é justamente isso, que você receba os agentes de endemia na sua residência, né? Que o nosso trabalho ele é um trabalho sério, ele é um trabalho que é voltado para a saúde do munícipe e que o morador, principalmente, tenha essa consciência de cuidar da sua residência. Então essa é a mensagem que o Vini tinha para passar para a gente já está encerrando. Eu gostaria de pedir que você que está aí em casa seguisse as nossas redes sociais do Anda TV, no Instagram, Andraé TV, YouTube Anda TV+, e no Facebook Anda TV. Siga também o Vinícius aqui, no Instagram é _Vinio, que um Y e 2 N. É complicadinho, mas sigam aí as redes sociais dele. E, enfim, Deus abençoe a todos que assistiram. Ô Vini, foi um prazer estar entrevistando você. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você hoje. E a gente vai ficando por aqui, então Deus abençoe a todos que assistiram. Espero que esse conteúdo tenha sido muito bom para vocês, que você tenha esclarecido as dúvidas de vocês. E, enfim, fiquem com Deus, ficamos por aqui. Falou e fui.